Recentemente eu vi um vídeo do Kai Greene, é um vídeo antigo, talvez até você já tenha visto. Ele chega num aluno da academia ali, que está fazendo um exercício de bíceps, e supostamente ele está fazendo errado o exercício, o que na minha opinião não está tão errado assim, pois depende muito do objetivo. Mas levando em consideração o contexto, ele está fazendo errado, tudo bem, beleza. O Kai Greene chega nele e fala que ele está valorizando muito a carga, e que o fisiculturista ele tem que valorizar a amplitude de movimento e a contração. Amplitude e a contração. Se concentrar no que ele está fazendo. Aí ele pega ali uns halteres de, sei lá, 13 quilos e faz o mesmo movimento. E a conclusão do vídeo fica essa, que a carga não importa. Inclusive ele fala isso e dá destaque, por exemplo, falando uma frase bem ruim, na minha opinião. E a gente vai discorrer sobre isso ao longo do vídeo. Que fisiculturistas não são levantadores de peso. Será mesmo que fisiculturistas não são levantadores de peso? Bom, no quesito que ele quis dizer ali em relação à força máxima, beleza. Isso se aproxima muito mais da ideia do powerlifter. Mas o Kai erra, na minha opinião, em falar que os powerlifters se vangloriam de quanta carga eles estão levantando, mas não da forma. Isso está totalmente errado. O powerlifter, o cara que faz um supino ultra pesado, ele precisa ter uma técnica impecável. Não tem conversa. Um agachamento precisa estar bem alinhado. O levantamento terra a mesma coisa. Senão o cara aumenta muito o risco de se machucar. Então sim, a técnica é importante, muito importante. Ela talvez não seja nenhuma variável, porque se a técnica foi feita para ser feita de uma determinada maneira, como que ela pode ser uma variável? Você vai estabelecer o seu objetivo, vai traçar uma técnica para aquele exercício específico, pois diferentes modalidades, diferentes esportes podem exigir um trabalho específico de exercícios com técnicas específicas. É isso que eu quero dizer. Mas em geral, na musculação, é o movimento completo, o máximo de estabilidade que o exercício permite, e assim seguimos. E dentro da técnica, a máxima carga possível, pois a técnica não é uma variável. Se a carga prejudica a execução da técnica, de fato, tá errado, não é legal, você não quer fazer isso, pois isso aumenta os seus riscos de se machucar. Mas a carga é sim importante, é uma variável importante, pois ela vai determinar, pode ser um dos determinantes do total de trabalho que você executa. E você, ao longo dos anos, quer executar mais trabalho, quer promover novos estímulos, novos estresses para o seu corpo se adaptar. Pois veja bem esse exemplo, um homem que vai na academia anos e anos, faz os exercícios, os mesmos exercícios, com as mesmas cargas, as mesmas repetições, o físico desse cara vai mudar como? Ele sempre faz a mesma coisa. Como que ele vai se desenvolver? Não tem como. Você tem que mudar, você tem que ter essa variabilidade. Mas a variabilidade tem que ser certeira aonde interessa. Carga, repetições e volume de treino, que seriam as séries, são as melhores que a gente tem. Você trocar de exercício toda hora não é legal. Retomando a questão de powerlifters e fisiculturistas, de fato, ambos têm diferentes objetivos. Enquanto os powerlifters trabalham a força máxima, que é aquela mais associada à sua 1RM, os bodybuilders, por sua vez, trabalham mais a força de repetição, mais repetições para a mesma carga. Mas isso não tira, não muda que a hipertrofia depende da proximidade com a falha. Então, tanto com cargas pesadas quanto cargas leves, você pode promover estímulo de hipertrofia. Entretanto, existe uma zona que provavelmente é melhor, ela otimiza o seu trabalho por não gerar um estresse desgastante. Pegamos os dois extremos, da força máxima e da força de repetição. Quando você faz séries de 1, 2 repetições, que é a força máxima ali, você provavelmente vai ter um estímulo muito maior nos ganhos de força e menor em comparação à hipertrofia. Quando comparada com séries de, por exemplo, 5 a 10 repetições, 5 a 9 repetições. Essas faixas um pouquinho mais amplas, mas não tão extenuantes, parecem promover resultados melhores de hipertrofia. No outro lado do extremo, nós temos aqueles caras que fazem 15, 30 repetições. Não há essa necessidade. Tanto 15, 30 repetições são muito desgastantes. A força máxima ela é mais desgastante para o sistema nervoso central, e essas repetições muito abrangentes, muitas repetições,
é mais desgastante para fadiga periférica, a fadiga localizada no músculo. Pois temos dois tipos de fadiga: a fadiga do sistema nervoso central e a fadiga periférica. Pelo acúmulo de metabólitos excessivo em decorrência de uma longa série com muitas repetições, você vai ter uma queda mais rápida de desempenho. Assim como se você exagerar na sua força máxima. Dentro disso, a gente tem como ideia central trabalhar os dois estímulos e trabalhar no meio. Então a gente quer sim promover ganhos de força máxima. Por que você quer promover ganhos de força máxima? Porque a força máxima está associada a adaptações diferentes às adaptações da força de repetição. E quanto mais adaptações você tiver, menores os seus riscos de se machucar. Muitas vezes você trabalhar com repetições excessivas pode ser mais lesivo do que trabalhar com repetições mais baixas. Isso porque as repetições excessivas vão estar também atribuídas a um excesso de trabalho. Repetições máximas, repetições mais próximas do que seria o seu 1RM, promovem um maior recrutamento de unidades motoras de alto limiar, um aumento da rigidez tendínea e provavelmente um menor desgaste durante a sessão, como a gente falou agora. E esses três fatores juntos podem contribuir para uma menor chance de você se machucar. A carga, como a gente conversou aqui, é uma variável fisiológica central. Ela dita a intensidade relativa, recruta as unidades motoras de alto limiar, então com mais carga você vai ter um maior recrutamento de unidades motoras, recrutamento de fibra, e determina o estresse mecânico efetivo. Quando você progride a carga dentro da técnica, você sinaliza adaptações em força neural, rigidez tendina, densidade miofibrilar e aumento da secção transversa, que é a própria hipertrofia. Então, sem progressão de carga ou repetições, não existe sobrecarga progressiva real. A técnica é uma ferramenta que permite essa progressão. Ela não substitui a carga, a técnica e a carga não competem entre si, assim como powerlifters e fisiculturistas, eles não competem entre si. Ambos estão na mesma direção, só que em caminhos diferentes, caminhos distintos, objetivos distintos. Os powerlifters focam em força máxima e não se preocupam tanto com a estética e com trabalhos de músculos isoladores e até mesmo a própria hipertrofia. Fisiculturistas, por sua vez, dão um foco muito maior na hipertrofia, na composição corporal, na harmonia do físico. E tudo bem, mas ambos caminham como levantadores de peso, porque ambos, idealmente, querem aumentar o seu trabalho efetivo, para assim gerar novas adaptações, seja de ganho de força, seja de ganho estético, ou os dois no melhor cenário, porque quando você tem ganhos de hipertrofia, você tem aumentos potenciais de força, mas não necessariamente quando você tem aumento de força, você tem hipertrofia. Então, quando a gente entra nessa frase de que a carga não importa, ela abre um espaço para uma zona de conforto elegante. O aluno vai, treina bonito, grava o vídeo, controla a execução, não faz força, né, praticamente. Não progride, não se aproxima nunca da falha, não tem registro de carga, não calcula o volume, fica eternamente igual. Retomamos o exemplo do cara que sempre faz a mesma coisa, ele sempre vai ser o mesmo. O treinar bonito demais acaba virando uma desculpa para não treinar pesado o suficiente. Esse é o ponto. O Kai Greene, na questão pedagógica e ir contra o ego lifting, é muito assertivo. Mas ele peca em querer dizer que aquele braço de 50 centímetros foi construído com halteres de 10 quilos. Não foi. Não foi. Foi com treino pesado, dieta e muito Danone. Muito Danone. Meu Deus do céu. Então, uma estratégia prática e mais funcional, com certeza, é conciliar esses trabalhos de força máxima com os trabalhos de mais repetições nos isoladores. Um exemplo, como você faria na prática então, Emílio? Os exercícios compostos, multiarticulares, que usam diversos músculos para o mesmo trabalho, trabalhe com ranges um pouco menores de repetição, com cargas mais elevadas, mas mesmo com essas cargas, com esse trabalho, também trabalhe com um pouco mais de repetição. O conceito top set, back offset para esses exercícios entra como uma luva, cara. Tu vai fazer o seu supino, planeja ali aquela série de 3 a 6 repetições máximas
e a partir da segunda série válida, 2 ou 3, 2 a mais, talvez que você faça, faz ali um range maior de repetições, até 9, entre 5 e 9 repetições, depende do quanto foi a sua top set. Pô, você trabalhou com 6 repetições na top set, beleza. Vai tentar buscar 10 na back off. Reduz um pouco a carga, né, para você conseguir atingir essas repetições. Trabalhou com 3 repetições máximas na top set, entre 5 e 9 tá legal. Promover um estímulo máximo e promover um estímulo de hipertrofia, digamos assim, um aumento de volume, certo? Nunca abra mão da técnica do movimento, pois ela não pode ser uma variável, ela é perfeita do jeito que ela foi feita para ser, então sempre execute ela no mesmo padrão, com cargas pesadas ou com cargas leves. Kai Greene, como a gente falou, ele acerta em alguns pontos, mas erra em outros. E tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Aqui a gente tá trazendo uma visão diferente, com premissas iguais a dele, que é querer promover o seu desenvolvimento na academia, porque todo mundo começa de um lugar. E hoje, o que eu quero contribuir aqui com esse vídeo é para que você esteja bem orientado e não veja com uma visão engessada apenas um único jeito. Existem várias formas, existem até mesmo formas erradas de chegar no objetivo, mas existe um ponto de equilíbrio onde você consegue conciliar os dois e ter os melhores resultados, com até um pouco menos de esforço. E é isso que você quer, não é? Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Deixa o like.